Olá, bom dia, tudo bem com você? E vamos lá, então, dar continuidade no nosso estudo das mulheres da Bíblia. Nós estamos falando sobre Sarai e Abrão, que é Sara e Abraão, né? Nada mais do que isso. Quem foi Sara, então? Voltando aí e fazendo um checklist, e vamos fazer uma panorâmica sobre toda a história desse casal, né? A Sara, ela é esposa de Abraão, né? Foi a principal esposa de Abraão, né, e a mãe de Isaac. A Sara, tanto Sara com H no final, ou Sarai, quer dizer princesa. E não somente no nome, ela era considerada uma mulher maravilhosamente linda. Por onde ela passava, ela chamava a atenção. Tá? Seu nome muda quando ela tem ali em torno dos 90 anos, quando então Abraão recebe a promessa e dentro de um ano o Senhor fala para ele que ela vai conceber. Quando eles saem da terra de Ur dos Caldeus, como vimos ontem, eles vão para Canaã. E chega lá a um tempo que é acometido de muita fome. Está lá em Gênesis 12, de 10 a 11. E eles vão então para o Egito, né? E chegando lá, ela chama muita atenção dos egípcios. E detalhe, Sara era filha de Terá ou Tera, né? E ela era meia-irmã de Abraão. E eu não sei, né, se por medo dos egípcios, de Faraó se encanta com Sara. E ele fala que ele, como ela é meia-irmã, ele na cabeça dele, ele não vai mentir. Mas ele se acovarda e fala que Sara, então, é sua meia-irmã e a Sara vai pro harém de Faraó. Faraó descobre, chama ele à sua presença, né? E então o expulsa de lá. E depois de 20 anos, lá em Gênesis 2, de 12 a 20, acontece de novo, né? Com Abimeleque, o rei de Gerar. Ela também chama a atenção desse rei e Faraó e Abraão faz a mesma coisa. Gente do céu, vai vendo. E em sonho, olha só para você ver, em sonho, Deus revela para Abimeleque que ela era esposa de Abraão e que ele precisava tomar posição, porque senão ele seria acometido de maldição, né? E o que ele faz? Ele despede ainda, né? Chama Abraão e despede ele com bois, jumentas, né? Ou seja, ainda o prospera, né? Ainda dá dinheiro para eles irem embora, né? Segundo as leis da Mesopotâmia, a condição de ser meia-irmã e esposa era um ato ainda mais solene. Então era um casamento assim muito real, para que não fosse respeitado. E aí caminhando pela história, né? Chega na época de Agar, ali ela vem ser uma das secretárias do lar ali, das serviçais, né? Que servem a Abraão e a Sara. E Sara, já muito desgostosa por ser estéril, quer dar uma ajudinha, né? E chega para Abraão e oferece. Ela pega uma lei antiga da Babilônia e dá essa ideia para Abraão. Olha, pela lei da Babilônia, quando a mulher é estéril, ela pode pegar uma mulher que a serve para então ter um filho com seu esposo. E Abraão, né, aceita, gente. Será que lembra lá de Eva e Adão, né? E aos 90 anos, né, então, ela recebe a promessa, então, que será mãe de um filho dentro de um ano. Lá em Gênesis 17, 17 a 7, de 18 a 19 a 15, você pode ver a ilustração. Sara e Abraão vai ter uma situação solene, onde eles recebem pessoas importantes na sua casa, e ali há um comentário, então, sobre o filho que vai ser gerado sobre Sara. E Sara dá um sorriso sarcástico, gente. E ela até se defende dizendo que não. Só que ela é repreendida ali no meio de todo mundo, onde vem aquela linda frase que traz Sara da incredulidade para a fé. Haveria, pois, alguma coisa difícil para o Senhor? E ali ela é confrontada, né, na sua pequenez de alma. E aí, lá em Gênesis 17, 23 a 26, depois que Abraão nasce, Sara começa a ter problema
com Ismael e Agar, né? E vem toda aquela situação que ela manda a mulher embora, só que daí, como já era propriamente, né, filho de Abraão, aí não pode, vira toda aquela bagunça. E aos 127 anos, então, lá em Gênesis 17, de 23 a 26, Sara morre, né? Por que ela é conhecida como a principal esposa? Porque ela que fez parte de toda a história, ela é mãe das nações, assim como Abraão foi o pai das nações, né? Conhecido também como pai da fé, né? E ela também como mãe da fé, mas você pode perceber que essas pessoas, por mais fé que elas tinham problemas, né? Olha só esse cenário, uma princesa, né? Uma mulher linda, ela resolve mudar sua história, se entregando para Abraão, na época Abrão, e ela passa por todas essas questões, onde o marido, inclusive, fala para pessoas que ela é só irmã. Imagina você 2 vezes, né? O que você sentiria o seu marido tendo essa atitude, né? E aqui demonstra alguns traços de personalidade de Sara, e aqui demonstra também alguns traços de personalidade de Abraão. Foi conhecido como o pai da fé. Foi obediente a Deus. Mas também parece, gente, que esse Abraão, ele também era um pouco banana, né? Por quê? Porque tudo o que acontecia condicionava as atitudes dele. Ele não tinha uma atitude, um posicionamento onde ele se posicionou pela esposa, e ele não teve uma atitude onde, quando Sara dá a ideia para ele ter uma filha com Agar, um filho com Agar, ele também não se posiciona em dizer, não, Deus falou que vai nos dar um filho e vai sair do seu ventre, né? Ele também certamente ali foi confundido pela situação, pela circunstância. Então eu me lembrei muito de Adão e Eva nessa hora, né? Porque Adão também foi passivo, né? E parece que essa cegueira, quando ela vem, ela cega o casal, ela não cega uma pessoa só, né? E o mais interessante é que, de novo, essa ideia vem da mulher. Então, gente, olha só tudo que essa mulher passou, né? Eu quero nesta manhã, então, falar isso para você. Acaso alguma coisa é difícil pro nosso Senhor? O que você tem vivido? Quais são as entraves da vida que Ele te levou a pisar? Depois que você disse sim aí para o seu casamento, ou talvez você não seja casado, e você esteja passando por algumas situações, onde inclusive não foi uma condição que você colocou, né? Não foi uma escolha sua, às vezes, para se passar, caso de doença, né? Tem situações que nós nos colocamos por escolha, mas tem situações que são além da nossa escolha, né? Talvez faça parte da escolha que você fez lá atrás, mas hoje, ela independe da sua escolha. Então, queridos, acaso é difícil para Deus mudar toda a sua história? O que hoje tem sido apresentado para você e você tem se deixado levar? Por medo da política, né? Dos doutores da época. Talvez você tenha se calado por medo. Talvez você tenha sido condicionado a se corromper pela circunstância. Nós estamos vendo essa situação aqui. Porque quando ele decide, então, se deitar com Agar, ele traz um filho. Esse filho também foi herdeiro de Abraão. Ele também teve seus méritos. Mas olha quantas coisas esse menino passou. Ele não precisava ter passado por isso. Ele não precisava ter sido rejeitado por Sara. Ele não precisava ter nascido numa atmosfera onde ele está ali atrapalhando o convívio de uma família. Será que você olha para a sua vida e hoje percebe isso? Então, nesta manhã, eu quero te perguntar, acaso alguma coisa é difícil para o Senhor? A gente pode ver, e isso foi assim a cereja do bolo para mim, que apesar de todos os erros de Abraão, Deus honrou a vida dele. Deus honrou a vida dele mostrando para Faraó, mostrando para Abimeleque, através do sonho para Abimeleque, quem era Sara. Cuidou de Sara, gente, cuidou. Enquanto o esposo passou ela para frente, para sabe Deus o que ia acontecer com a vida dela. Deus foi Deus na vida dela. Não importa quem tem te deixado para trás. Talvez seja a pessoa mais próxima. Talvez a pessoa tenha te vendido num prato de lentilha aí.
mas o Senhor é fiel. A promessa que ele fez, não é o homem. Nós somos falhos, né? Ele tinha todos os motivos para ser enxotado da terra e ele ainda sai com honrarias, porque existia dentro dele uma promessa que Deus tinha feito. Não era por causa de Abraão, é por causa da promessa. Deus é fiel à promessa dele. Então, eu não sei o que você tem passado, o Senhor vai entrar com escape, com milagre, porque para ele nada é impossível. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E amanhã a gente vai falar de uma nova mulher da Bíblia aí. E eu quero que nesse dia o Senhor venha ministrar o seu coração acerca de todos os entraves aí que foi a vida de Abraão e Sara. Ok? Que Deus te abençoe.